Quase 30 cientistas morreram no último mês. Droga. Outra contagem regressiva. Mas alguém viu aquilo? O que aconteceu com eles? Alguém ou alguma coisa mirando os cientistas. Estão caçando os melhores e mais inteligentes. Tem alguém por trás de tudo. Só precisa investigar. Seja lá o que for. Tá observando e ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Leomil e aqui em loco dos estúdios Desk Coworking. Anakin Skywalker, não Humberto. Anakin é esse cara aqui, da camisa. E esse aqui, do boneco. E daquela camisa. Pra quem tá ouvindo a gente agora... E do meu copo. Pra quem tá ouvindo a gente agora, nós estamos gravando em que dia, Humberto? No dia 4 de maio. Que é? Que é o dia não oficial internacional de Star Wars. May the 4th be with you. Always. Eu também tô aqui, ó. Né? Vou estar aqui. E com o nosso link direto dos Estados Unidos. Não Estados Aqui Unidos, é o né? Vitor X, Paulo, mas eu tô de Tri Solaris, como você pode ver aqui no fundo, enfrentando uma era de caos aqui, derretendo o mundo. Eita, que legal. Bem, gente, hoje o episódio nós vamos falar da série que tá dando o que falar na Netflix. Uma série de ficção científica chamada O Problema dos Três Corpos. A gente vai discutir se esse nome foi legal ou não pra poder divulgar a série. Por mais que seja uma série baseada em livro, nós vamos falar com isso. Nós, inclusive, temos gente aqui que leu os livros, né? Pelo menos o primeiro, né? E... Eu tô na metade do segundo. E antes disso, a gente vai falar também essas questões de séries científicas, né? Vamos falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou dessa série, o que a gente espera, porque vai ter uma segunda temporada. Mas antes disso, Vitor, por favor, traz a sinopse e Humberto faz pra gente a nossa vinheta de abertura sinopeira. Momento sinopeiro! Tá muito ruim isso. Tá horrível, mas tudo bem. Mas é tão ruim, Que dá a volta e fica bom. Fica não. Então vamos lá. Ye In-je é uma astrofísica que viu seu pai ser brutalmente assassinado durante a Revolução Cultural Chinesa. Após o assassinato de seu pai, ela foi posteriormente recrutada por causa de sua formação científica e enviada para uma base de radar secreta em uma região remota da China. Sua decisão fatídica na década de 60 ecoa no espaço e no tempo para um grupo de cientistas nos dias atuais, forçando a enfrentar a maior ameaça da humanidade. Não é ruim não. Não é ruim, também não é aquela excelência também, mas é bom, tá, passa. Tipo, Passa. dá pra assistir por conta só da sinopse. Dá pra se interessar, né? Dá pra se interessar. Quem gosta do tema. Vamos... Antes da gente começar a falar da série, deixa eu só dar um backgroundzinho do livro, das histórias. Ô Vitor, antes de você dar o background, eu queria falar pra vocês que tá ouvindo a gente, que tem o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, dá uma força pra gente, deixa um comentário no vídeo, por mais que você esteja ouvindo agora nas plataformas de podcast, ajuda a gente lá, a gente começou tem muito pouco tempo, eu sei que você é fãzaço de ficar ouvindo a gente, mas vai lá assistir a gente, vai ver como é que é o Humberto, como é que é o Vitor, nossos action figure aqui, então corre lá, Vitor, continua. O Problema dos Três Corpos, que é o nome do primeiro livro da série, né? A série se chama Remembrance of Earth's Past, né? Lembranças do passado da Terra. E ela primeiro começou a sair como uma série de contos, né? Seriada, numa revista chamada Science Fiction World. Essa Science Fiction World é uma revista lá da China, logicamente, né?
E ela domina esse mercado de ficção científica lá na China. As melhores histórias, muita coisa que sai lá vira depois livro, filme, série, um monte de coisa assim, né? Ela foi publicada em 2006, serializada, e depois virou um livro em 2008. Na China, ela ganhou o prêmio maior da literatura de ficção científica, que chama Galaxy Award. E depois ele foi publicado, isso foi em 2012. Aí ela passou a ser publicada nos Estados Unidos em 2014. Eu não sei quando ela foi publicada no Brasil a primeira vez. E nos Estados Unidos, ela, depois que ela foi publicada em inglês, né, ela ganhou o Howard, que é um dos maiores prêmios, né, de, de escrita, né, como o melhor livro, né, melhor romance. E ela foi nominada também pro Nebula, pro prêmio Nebula, também como melhor. Lá ela não, do Nebula não ganhou, mas foi um dos indicados como melhor romance também. Além do Three Body Problem, né, no problema dos três corpos, depois vem Floresta Negra e é, o fim, seria o fim da morte, né? Como é que a gente traduz isso aí, Humberto? Eu não lembro nem o nome Me do ajuda aí. terceiro livro. Qual que é o nome dele? Dead's End, eu... Dead's End? Não, peraí que eu vou lembrar aqui. Eu vou ter que buscar, porque eu fui até o segundo livro só. O terceiro eu não Ah, procurei você saber. leu também o segundo? Eu tô na metade do segundo. Eu li Fast Track. Como assim? Death's End mesmo, seria o fim da morte, né? É Dead's ou Dead? Deaths, de morte. Eu tenho que procurar aqui. Não, é Death's End, o nome eu tenho certeza que é esse. Agora, qual que seria a tradução melhor? Só que é engraçado que Tá. o Google não mostra. Seria Fim das Mortes ou Fim da Morte, eu não sei. Se você for pegar uma tradução literal. Gente, como a gente também não tá como tradutores de filmes da Globo ou do SBT, né? Eles traduziram no Brasil como O Fim da Morte. Tá bom, fim da É o morte, Fim tá da bom. Morte, Death's End, É o isso Fim aí, da é. Morte. Pode ser o Fim das Mortes também, né? Se for traduzir ao pé da letra. O Fim da Morte. Mas o livro é muito bom, cara. O Humberto que leu aí também. Foi a primeira experiência que eu tive completa com audiolivro, que eu gosto do livro físico. Aí esse, como eu estava com o tempo apertado, enquanto eu ficava dirigindo, eu ficava escutando. E foi bom, foi legal. Eu gostei muito do livro. O livro, vou dar uma opinião aqui, já falando um pouquinho da série, mas o livro tem diferenças da série que o livro ele aborda muito mais alguns outros assuntos. O livro é hard sci-fi, é ficção científica de alto nível. Então tem muitas teorias lá, tanto reais quanto inventadas, né, pelo autor. Então ele entra muito na física, entra muito nessas teorias que, às vezes, para uma pessoa que não é então interessada, vai se perder ali no livro por causa disso. Mas ele, além de falar da física, ele também aborda muito a questão do meio ambiente, muito mais do que na série. E ele aborda também uma questão histórica muito interessante da China. A Revolução Cultural, sobre o governo chinês, sobre como que a China mudou da década de 60 hoje em dia e tudo. Então, assim, isso é uma coisa que se perde um pouco na série. Não faz a série ser ruim, a série é muito boa. E a série, a alma do livro tá ali, né? A gente pode falar que ela tá ali. Mas o livro, ele tem uma abordagem. Como é que eu vou falar? O livro é diferente, sabe? Ele entra em muito mais aspectos eu tenho uma do que na opinião. série. Eu tenho uma opinião. Ele é o seguinte: o livro ele é muito mais focado na ficção científica do que no desenvolvimento dos personagens. E que quando você Eu leva isso discordo um para pouquinho disso, sabe, televisão, Humberto? a televisão você tende a, porque você está vendo o personagem, a tentar simpatizar com o personagem todo. Então eles dão um pouco mais de profundidade, eles dão muito mais dramaticidade para algumas coisas. E eu acho que no livro não é que é mais raso, mas é que o livro é mais voltado para ficção científica como personagem principal. Eu tenho É, uma, eu, con- outra, eu eu tenho uma concordo outra com você em opinião. parte, Eu mas tenho- eu não concordo quando fala que. Sabe o que acontece? A série na televisiva, ela usa tropos, ela usa
algumas coisas para você poder simpatizar o personagem, igual você fala. Então tem um dilema amoroso, tem um Isso. dilema moral, não sei o que e tudo. Isso também tem no livro. Tem. Mas, igual você falou, o livro aprofunda mais a questão da ficção científica e tudo. Mas eu não considero os personagens rasos, eu não considero. Não é É uma raso, não. abordagem diferente. Talvez até uma maneira diferente de escrever entre o Ocidente e o Isso. Oriente. É entendeu? exatamente aí que eu ia chegar. Eu acho os personagens muito interessantes do livro, saca? Eu acho assim, o policial lá, né? O ex-policial que é responsável pela pesquisa, que na série é o. é, eu esqueci, é o Wong lá, o cara lá. Ele. Benedict Na Wong. série ele é inglês, né? E aí você vê que no livro ele é parecido, só que ele é cínico, o personagem é até mais interessante, eu acho, Dashi, entendeu? que é o nome dele. Dashi. É estranho o nome. Dashi, Dashi. Então, Deixa assim, eu gostei mais dele no livro. Não que ele seja ruim na série, mas no livro ele é um cara que começa a ter raiva dele no começo, pelas atitudes dele. E depois você começa a gostar dele porque ele é o cara que resolve o problema, entendeu? Eu tenho é uma o opinião cara da também, prática. bem diferente também. Acho que é meio mesclado com vocês dois, né? Mas eu até procurei. Eu não li o livro, mas eu procurei algumas explicações que para mim foram lacunas, né? E a gente vai depois entrar nisso. E que a explicação no livro ela é melhor e faz mais sentido com algumas coisas que aparecem. Eu não concordo muito com ele aprofundar muito nos personagens. E a gente vai discutir isso muito. Também acho que não. Eu acho Dá que- uns dramazinhos, É. uns tropozinhos pra cada Pois um. é. E o que eu acho, assim? Antes da gente entrar muito nisso, só para poder depois a gente entrar, eu acho que ele tem uma trama central. Ele trabalha muito mais daquela trama maior, aquela questão macro, né? Lá daquele problema que eles têm, daquela futura invasão, aquela coisa, tudo. E ele não trabalha muito aquelas relações dos personagens, né? Eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar, deixa um pouquinho a você se importar com as relações entre os personagens. A única relação que realmente eu falei, puta, que relação legal, e que acabou, acho que no segundo episódio, no terceiro, que era a relação do Jack com o Will. Que era a relação que eu tava mais me importando ali, daquela amizade ali. Mas a gente entra depois. Mas eu queria entrar primeiro, acho que no centro do negócio, assim. A gente sabe que o título do livro é o problema dos três corpos, né? Só que como um livro, um título pra série, né? Por mais que ela seja, pô, é o livro é assim, a série tem que chamar assim. Eu acho que algumas pessoas não entenderam muito bem, não chegaram, sabe? Não precisou de alguém trazer, eu não sei se foi a mesma vista de vocês, mas eu achei que precisava de alguém ou alguma coisa, algum que já conhece o livro, fala, pô, essa série é legal, essa série, porque não foi pra mim um título que chama muita atenção. Vamos lá. Inclusive eu vi muita gente, não foi a primeira, eu vi muita gente confundindo com alguma coisa que não tem a ver com ficção científica, né? Tem a ver com outra tipo... Eu achei a primeira vez que eu vi que era série de assassinato. Tem isso. Você tem 3 mortos lá Inclusive, que você tem que ter eu um vi problema. isso, pra eu vi relacionar gente isso. falando de religião, né? Que Nossa. tem até brincadeira, né? Como é que é? Ô, produção, como é que você falava? Espírito, perispírito e corpo. Espírito, perispírito e corpo. Uma confusão. Pois é, o engraçado é que a primeira impressão que eu tive foi série policial. Você tem 3 de fundo que você tem que identificar. Foi a qual cara- primeira impressão que eu tive também. Foi essa. Aí, quando alguém falou assim, não, é de ficção científica, não sei o quê. Aí eu lembrei do Isaac Newton. O Isaquinho. Isaac, meu filho! Eu Isaac! lembro dele. Porque o problema de 3 corpos, antes dele ser o nome de um livro, ele era um problema matemático. De cálculo gravitacional de corpos astronômicos, estelares. Planetas, qualquer grande corpo celeste que você coloca para orbitar e tem que calcular, prever a trajetória deles, considerando forças gravitacionais. Esse foi um problema que surgiu, nós estamos falando de alguns séculos para trás, em que você modelava os movimentos das estrelas, dos astros, ou se quiser, não sei como é que eles chamavam na época, não lembro, né, como é que chamava na época, mas como se comportavam, qual que era a trajetória desses planetas no sistema solar,
e como você trabalhava com cálculo matemático, chegou-se em algum momento numa impossibilidade matemática de você calcular como funcionaria um sistema gravitacional onde você tivesse 3 corpos vagando no espaço. Quando eu vi que o troço não era ficção científica, aí eu lembrei desse problema matemático. E aí a série usa isso como principal ponto de partida, né, da trama, que é o problema dos 3 corpos. Existem 3 corpos celestes lá no planeta dos alienígenas que estão invadindo a Terra. Todo mundo aqui já sabe que é sobre isso. Santi. Santi, que é o nome. O Santi é o nome chinês, né? Que está no livro em chinês. No livro em inglês é outro nome. Que foi o que foi usado na série. Que foi usado eu acho até melhor. Eu acho que acho até justo. fica melhor. Porque em inglês o nome é ruim, você lembra, Vitor, como é que era? Não, no audiolivro fala Santi mesmo. Santi, então porque na primeira tradução eles usaram outro nome. Como o Vida ter ouvido por agora, né, Vida? Ele pode ter sido já. Eles podem ter atualizado por causa da série, Não, né? pode se brincar, foi até antes. Pode ter sido antes. É porque o livro é chinês e foi traduzido. Então, o problema dos 3 corpos aí você pensa, é impossível, isso na série fala, naquele videogame, né? É impossível você calcular a trajetória, prever o comportamento gravitacional, né, de 3 corpos no espaço, porque o comportamento tende ao caos. Existem os planetas, quando começarem a circular, ou os 3 sóis, na hora que começar a circular um próximo do outro, altera-se a gravidade, alterando a rota do outro, e isso pode fazer com que um planeta aproxime muito do Sol, ou que ele seja expelido da órbita, e por aí vai. Depois de tanto tempo, vários séculos, todo mundo estudando isso, na verdade existem cálculos e formas de se prever isso. Porque na hora que você pensa, não, é impossível calcular, mas nosso sistema solar tem um monte de corpos. Você tem o Sol, você tem a Terra e a Lua. Na verdade, a Terra e a Lua é tipo o problema de 2 corpos, porque a Lua é muito pequena. Você tem Mercúrio, Vênus, Saturno, Netuno, Plutão, que deixou de ser planeta. Então, como é que aqui funciona? Isso é impossível de prever. Porque esse é um que você consegue, já sabendo como funciona, calcular. Então, se você consegue, conhecendo as trajetórias desses corpos celestes, existem quase 1.300 soluções já calculadas a partir de modelos onde você consegue prever a rotação desses corpos. Aí você consegue modelar isso. Outras ainda não foi possível calcular, porque tem computador. Agora, com o computador quântico, vão começar a fazer outros modelos preditivos. Então, esse é o ponto de partida. Cara, isso é ciência hard. Eu tô falando de alta ciência. Isso aí eu tô falando de um modo muito simplificado. Muito simplificado, tentando não me perder numa coisa que não é da minha área e não assustar quem tá ouvindo. Porque só que isso é tratado na série de um jeito muito fácil de perceber. Porque, diferentemente do livro, a série você tem o recurso visual. É fácil de você mostrar isso, como isso funciona, se você enxerga aquilo. É mais fácil pra gente do que você explicar narrando. Agora, eu achei interessante que toda vez que você vê um problema de 3 corpos, quando você tenta mostrar, você se coloca como um espectador no meio do espaço, vendo 3 bolotas rodando no espaço. Lá eles mostram dentro da perspectiva do planeta. Eu achei isso simplesmente fenomenal. Você dentro de um planeta vendo o movimento dos outros 2 corpos no espaço. Na verdade, os outros 3 corpos, né? Que eles têm 3 sóis. Eles têm 3 sóis. Por isso que é trissolares. Mas é porque o problema de 3 corpos envolve o corpo do planeta deles. Eles não precisam ter 3 sóis, não bastava ser 2, já tem um problema de 3 corpos. Mas aí 3 aumenta porque aí você tem um problema de 4 corpos. De 4. Eu também gostei muito dessa representação em cima do planeta. Eu só tenho um problema com o problema dos 3 corpos, que é redundante, né? Que quando foi mostrado o que é o problema dos 3 corpos, que é o nome da série, eu acho que logo depois eles abandonam muito o centro do problema dos 3 corpos e foca mais, olha, eles estão vindo aqui e esquece de falar muito daquilo.
Não, mas já tá né? resolvido o problema. Não, ok, mas pra quem está acompanhando a série e nunca leu os livros, eu acho que faltou alguma coisa no roteiro de ficar relembrando, de falar, olha, eles estão vindo aqui porque eles têm um problema dos 3 Mas corpos. pra quê? Mas já resolveu. Ok, Humberto, tô falando um problema meu. Tá, Se não é um problema seu, Mas ok. qual que é a parte que falta pra você? Eu falto que foi entregue muito rápido e foi abandonado muito rápido. Ele fica falando que eles vão pra Terra porque eles precisam de um planeta É. que é estável. É aquela Entendeu? o principal cene do negócio, o principal problema, que é o nome da série, Terne. ele foi entregue num episódio em pouca tela e não foi falado mais depois sobre isso. É porque esse trem é complicado pra caceta. Ok. Não, mas ele não, Ok. não é um episódio só que eles falam isso. Não é, Eles É vão, um episódio só. No livro, o jogo não tem muita importância. Eles falam que o jogo de videogame ele é usado no livro para recrutar membros para a organização deles lá. Entendeu? Então a pessoa que conseguia chegar no final e que desenvolvesse uma empatia pelo problema dos alienígenas lá, eles eram contatados e recrutados. Então no livro, eles não ficam falando videogame o tempo inteiro, mostrando Não, as mas- historinhas igual mostra na série, não. Eu achei legal esse recurso na série para entender isso. Mas na série, eles vão mostrando o problema dos 3 corpos ali à medida que os personagens vão desvendando o videogame. Entendeu? É, Agora, pode ser que fique confuso para alguém se a pessoa não prestar atenção. É o seguinte: por que eles estão vindo para a Terra? Eles têm um programa espacial no planeta deles, em Trajes Solares, para poder achar outro planeta habitável, para eles poderem ir para um lugar onde eles não têm que ficar desidratando, hidratando, onde morre um monte de gente, a civilização tem que parar e continuar de novo o tempo todo por causa do problema gravitacional, do problema que eles têm lá. Então, aí quando eles fazem contato com a Terra, ao mesmo tempo, a Terra fala para eles: a gente precisa da sua ajuda, porque o ser humano não consegue lidar com os problemas que ele tem. O ser humano está acabando com o planeta. Ele vai se destruir se continuar assim. Então, eles vêm, em teoria, ao mesmo tempo como salvador e para se salvarem. Na série é isso. No livro, só que aí eles descobrem que o ser humano mente. No livro explica melhor. Eles não têm órgãos de comunicação. Quando eles pensam no livro, eles transmitem um pensamento. Eles não conseguem esconder nada. Então eles não têm um conceito de mentira. Porque como tudo que ele pensa é projetado, Eles têm uma mente eles não coletiva, precisam- né? Não. Eu tinha entendido na série que eles tinham na série, dá pra entender isso assim, que vocês compartilham pensamento. Ele fala isso lá. ele Eu compartilha tinha pensamento. Na série deu a entender Então não tem que como era- ele mentir. que era eu pensamento acho coletivo, vocês mente que leram o coletiva. livro, vocês têm essa leitura. Eu que não li e vi só a série, e pra mim ficou no roteiro, e isso é uma coisa que depois eu busquei, porque ficou parecendo que, como eles não sabem mentir, né? Eles não têm essa capacidade de mentir. Eles veem um problema nos seres humanos que pode ameaçar eles. Não, isso tá aí. Isso é o tá que certo. ficou. É. Aí quando eu fui... Isso é na série. É No na livro não tem série, isso, não. ok. No livro eles querem vir para dominar a Terra. Então, como eu tô falando, e aí, qual que é a explicação que eu vi de gente que lê o livro? Que não é que eles acham a ameaça, o ser humano ameaça porque ele sabe mentir. Porque como existe a questão da tecnologia, né? Por exemplo, o ser humano ele desenvolve, mas a civilização humana vai desenvolver tecnologia muito mais rápida e vai ultrapassar eles. Tanto que eles falam que eles não estão numa viagem, estão num cortejo fúnebre, né? E por isso que eles querem o quê? Acabar com a ciência para que ela não desenvolva quando eles chegarem. A questão do ser humano ter a capacidade dessa de mentir é como se fosse uma vantagem que o ser humano tem em relação a eles. Né? Foi uma leitura aí. Eu achei muito mais plausível, porque os cientistas estão ali há alguns anos ali monitorando a humanidade inteira, né? E eles têm uma capacidade de raciocínio muito grande. Eles só foram entender que o ser humano tem essa capacidade de mentir, fazer ficção, quando vai ver a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Aliás, eu achei muito legal. Porque a aí ideia. a série explica dessa maneira, mas não é bem assim. Pois é, então assim, alguns furos tem alguns furos na série
né? Que eu acho esse, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, porque uma civilização que está monitorando, tem uma capacidade, tudo, não ter ainda chegado a essa ideia, né? A essa questão, ela é Ô, Paulo, mas Ok. é fácil para você, porque você conhece isso. A pessoa que está de fora, por mais inteligente que ela seja, se aquilo não é parte da realidade nós dela, não estamos ela falando, demora a nós perceber. não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma civilização. Exato, é isso que eu tô Então, falando. pois é, a isso que eu tô civilização falando. inteira. Eles não têm o conceito de mentira, não têm o conceito de enganar, de esconder. Então, eles não entendem algumas coisas para eles, eles não faz conseguem sentido. entender, eles não conseguem, eles só passam a entender quando o cara fala Quando o cara Mas você explicitamente. Não, a gente pode entendeu mentir. o problema que eu estou levantando? Eu entendi, mas eu vou discordar, porque eu acho que é o seguinte: eles gastariam muitos anos para entender como é que o planeta funciona, físico-químico, para entender como é que tá, o que existe de possibilidades e ameaças, eles gastariam muita energia nisso. Ficarem aqui no computador tentando entender como é que funciona a linguagem, por exemplo. Eles tinham que entender como é que traduz a linguagem. Isso já gasta um esforço, porque cada lugar fala uma língua diferente. A segunda, programação de computador, em que nível que está, como é que funciona, como é que é a mineração, os problemas ambientais. Aí quando ele chega numa relação, agora eu quero entender o relacionamento social. É de um absurdo complexo para quem não é ser humano, né? Aí foi o que ele chamou de pessoa, assim, isso é uma coisa de externa. Em algum momento alguém fala assim, mas peraí, isso é mentira? Deixa eu levantar Ia ser uma coisa nesse ponto. Deixa eu levar um ponto. O game, ele é uma ficção. Ele é uma ficção. Ele pega personagens históricos. O game foi criado pela Associação na Terra, não foi criado pelos Não, alienígenas. foi criado pelos alienígenas. Não. Ele não. foi Ele criado- foi criado Não, na pelo Terra. Ricaço lá A- para a- poder recrutar gente. a Os est- alienígenas conseguem Vamos lá. interagir através dele, mas o game não foi criado pelos Então, alienígenas, vamos foi lá. criado pelo pessoal da Terra. Ok, eles pegaram as coisas e criaram uma ficção. Eles, Não Quem foi criou os foram os alienígenas, seres humanos. Gente, eles fazem interação através de um Até- avatar Não. que Ele faz utiliza uma uma espada, interação, que faz uma ele não coisa. criou Aquilo o game. é uma mentira. Oh, mas aqui, quem criou o jogo? Depende do conceito de mentira, Foi que o ele é um ser jogo, humano. Tá. não é uma mentira. Vamos lá. Ele só usa um sofão para A conseguir. tecnologia de quem? A tecnologia é a do, É da do- Terra. é dos seres humanos. Tá. E eles criaram uma história. Os seres humanos. Eles têm total conhecimento daquela história. Os seres humanos. Eles sabem que aquela história é uma mentira? Os seres humanos. Não, eles têm. Você- eles é têm porque Ô, Paulo, Você ô, já Paulo, cravou Eles você tá não, os achando alienígenas. eles não que ficção viram. é mentira. Então vamos lá, vamos lá. Mas Não, aquilo vamos lá, vamos lá, não vamos é lá. uma mentira, aquilo Vamos lá é um jogo. Vamos lá, Jogo vamos lá. pode ser uma interpretação, pode ser um monte de Ficção coisa, não é uma necessariamente história. mentira. Ficção é uma história. Não necessariamente ela é real. Uhum. Quando ela não é real, ela entra no conceito deles de mentira, igual o Chapeuzinho Vermelho. Não é uma história? Eu vou Deixa eu te voltar. falar, eles Deixa- não deixa eu- acharam que a história do Chapeuzinho Vermelho Pois é, é mentira vocês porque ela é tão- impossível. vocês estão me Eles dizendo acharam que é que- mentira porque o lobo mentiu. Pois é, vocês estão. Você tá pensando uma coisa que não é a... Mas você tá entendendo o problema do que é o problema? Eu estou entendendo que você só que não tem mapeou ele problema, errado. não tem Não, eu furo. acho- O problema são os três sóis que que eles você, têm. é que você Ok. mapeou. O que você. Eu tô errado, vocês estão É o certos. que você tratou aqui. Os alienígenas criaram. Primeiro ponto, não foi. Foram os humanos. Tá, mas eles têm conhecimento da história, do que foi feito, Eles- por que foi feito, qual o motivo, aonde que eles tinham que chegar. Isso foi Você desenvolvido em entende, conjunto. ô Paulo, deixa eu te falar. Você Vocês acham que não? Você não está nem deixando a gente chegar no Não, ponto. vocês não estão deixando eu explanar? Você já explicou falando que o jogo é falso, o jogo é mentira, então eu já sabia que era mentira. Esse é o seu entendimento. É um entendimento pra contrapor Então, eu esse já ponto. entendi o que você falou. Você que não entendeu o que eu estou falando. Você não ouviu nem eu, nem ouvido. Tá. O lance é, o jogo foi criado pelos humanos. Eles vão entender que a mentira... Tem um monte de coisa no relacionamento que eles não entendem. Por isso que eles precisam dos seres humanos. O jogo é desenvolvido pelos seres humanos, a interação é feita pelos seres humanos, porque eles não conseguem entender. A única coisa que eles percebem é você tá aqui, você tá errado, eu te mato. E ali como é que funciona? A representação da coisa, a interação, a tecnologia para entrar no cérebro é o sofão que faz. Mas a interpretação das coisas todas é os seres humanos. Então, eles não entendem 100% do comportamento humano. Tanto que eles estão o tempo todo conversando com aquele cara no barco para entender como é que funciona. E aí é o ponto da dificuldade deles. Quando eles conseguem entender que, peraí, então isso não é real e não é real de propósito, então você está falando uma coisa que não é... O que é isso? Isso é mentira. E é igual o ovo de Colombo. Pô, mas teve sempre aqui, eu nunca tinha entendido. É isso então, isso é mentira. Esse foi o ponto. Em algum momento, como é sério, eles tinham que deixar uma coisa meio óbvia, assim, meio bem assim, taxativo, que ali eles entenderam o que era mentira. Mas
os Santi, eles não entendem como é que o relacionamento na Terra funciona, tanto que eles precisam dos seres humanos para recrutar pessoas para justamente fazer essa interface. É muito difícil para eles entenderem uma coisa igual é para a gente entender eles lá. Então, por que eles apresentam no jeito humano? Eles podiam explicar, o Sofon fazer uma... Mas não precisa. Faz como ser humano, porque para você isso é muito desagradável, é muito difícil de você entender. E você não tem que entender a gente. A gente tem que entender você porque a gente vai te dominar. Então esse é o ponto, assim. Eu não vejo isso como um grande... só for descobrir 100 anos depois que é mentira. Pô, eles gastaram muita energia tentando entender como é que as coisas funcionavam antes. A mentira é uma sutileza social que para eles é difícil de entender porque eles não entendem a comunicação que não é de consciente coletivo, ou Direta. de projeção mental, ou direta. Isso já seria difícil. Isso já é difícil para a gente entender. Imagina se tudo que eu pensasse, projetasse as possibilidades todas que o meu cérebro está raciocinando, você percebesse junto das suas, da equipe técnica, do Vitor, do cara que está passando aqui no andar de baixo e tal. Ia ser muito... Isso você consegue imaginar que seria difícil, mas você não consegue se botar no lugar. Botar no lugar é o que eles estão fazendo lá no processo. Isso também é hard science fiction, assim. É muito difícil você tem que se projetar enxergando o fato filosófico de existir um tipo de organismo que é completamente diferente da gente em absolutamente tudo. E pra gente entender como é que o tardígrado se comunica um com o outro, a gente não consegue entender. Eu vou pôr de outro ponto. Vocês entendem... Isso é exosociologia, sei lá, é sociologia Tá. de alienígenas. Deixa eu pôr em outro ponto. Vocês percebem que é uma dificuldade raciocinar de uma pessoa que não leu o livro? Não, mas isso não tá no livro, isso tá na série. Não, eu não acho, não. Isso tá na ok. série. Eu só acho o seguinte, série é uma série de ficção Não, isso aí, científica hard. isso aí tá tudo na série. Não Vamos lá. tanto quanto Ok, o livro. tá no livro. Ok. Eu não vou expor mais nesse assunto. Vamos passar para um próximo. Vamos falar das relações entre os personagens? O que vocês acharam dos personagens? Porque ali tem personagem ali que não tá no primeiro livro, que eles puxaram. Não sei se vocês que leram o primeiro e o segundo, eles fizeram alguns personagens que não aparecem no primeiro livro. Tem personagem que é derivado de um mesmo personagem, inclusive. Não tem, Vitor? Tem algumas liberdades ali de construção de personagem, né? Pelo menos foi o que eu vi, né? Inclusive eu vi também no podcast que a Sora e o pessoal ali do... como é que chama o canal deles? Do Central Pandora. Eles participam, eles falaram muito disso, né? De personagem que só ia aparecer lá pra frente, que já apareceu. Eles deram antecipado. Né? Agora tem... Ô, Bé, deixa eu falar sobre isso aí. Você leu o livro também, mas deixa eu comentar. A primeira temporada da série, ela pega o primeiro livro, parte um pouquinho do segundo e até cita coisa que acontece só no terceiro. Ao mesmo tempo, a série não mostra coisas que acontecem no primeiro livro do lado dos alienígenas, dos Santi. Uhum. Então, eu não sei se eles vão mostrar ou se eles não vão mostrar, porque tem muita coisa que acontece lá, do mesmo jeito que a descoberta de outra civilização afeta a Terra, a descoberta de outra civilização afeta eles também. E passa a ter certos movimentos dentro da população deles também. Entendeu? Então, assim, esse efeito não é mostrado da série, até porque na série televisiva os alienígenas são mais misteriosos, vamos falar assim, não mostra tanto deles, né? Se mostra eles como humanos e tudo, então é um pouquinho diferente. Eu acho que eles fizeram isso porque é aquele negócio, fazer uma adaptação para o cinema, televisão, você tem que mudar algumas coisas e eu acho que ficou bem feito. Em relação aos personagens, tem personagem, por exemplo, a trama principal ali, aqueles físicos que são amigos e tal, eles são derivados de 2 ou 3 personagens, só viraram 7. Eles viraram um entendeu? monte. Eles aumentaram o número de personagens ali para poder... No livro, por exemplo, essa história do cara pegar o sistema nervoso dele, o cérebro, colocar numa nave e mandar lá para interceptar a frota, isso nem é citado no primeiro livro. Não tem nada disso no primeiro livro. Agora, inclusive, eu acho que talvez a criação dos caras que são os pensadores lá, que vão tentar defender a Terra, também não é citado no primeiro livro. O Alface então, se eles adiantam muita coisa dos outros livros. E os personagens, cara, eu acho que, por exemplo, o personagem lá, que é o Dashi, lá, o ex-policial, o Benedict Wong é um ator que eu gosto muito, né, o Wong. Mas no livro eu acho ele muito mais interessante, sabe?
E a Augustina, Og, né, Salazar lá, eu acho ela o cientista que descobre os nanocabos lá, e desenvolve, eles têm aquela coisa da culpa, que ele matou um monte de gente e tal, mas eu acho ela meio exagerada. Cara, Eu sei lá, eu não, é um personagem que eu não ela gostei, e o cara. relacionamento Ela é dela chata. Ela, com o eu não consigo comprar a o culpa dela, cara. É Eu não chata. consigo comprar a É, culpa. e a- Aquele negócio dela ir, voltar, assim, eu não consigo. Eu acho que talvez cara, vocês você falando. desenvolver uma arma e matar um monte de gente, Pois é, depois mas. que acontece, Pois é, você mas é realiza o que que. você fez, eu não Mas é sei, eu que. acho que Eu essa acho, culpa aí, eu acho o seguinte. Você cria aquele projeto todo. Você tá armando aquele projeto, tá participando efetivamente do plano. Sabe o que vai acontecer. E logo no seguida vem esse aí assim. Eu acho sim, vai acontecer isso. A gente tem um exemplo real do cara lá da bomba atômica, que teve até o filme, né? Oppenheimer. É Oppenheimer. A gente tem esse exemplo, né? Ele teve depois a questão de culpa. Mas aquilo ali foi tão. Eu acho que talvez não aprofundou. Esse pra mim é um problema. Eu acho que do que você falar, por exemplo, são vários. Um personagem gerou vários. E esse talvez pra mim é um grande problema da série. Não estou falando que eu não gostei da série, não. Pelo contrário, eu gostei muito. Mas eu acho que é um problema da assim. Eu não consigo me importar tanto com isso, cara. E eu acho ela, não acho ela uma boa atriz, cara. É isso que eu tava querendo dizer, o seguinte, sobre a profundidade dos personagens. É assim, não tô falando que no livro é raso. Não, não é isso. É que como eles desdobraram em personagens e tiveram que dar características pra eles assim, tipo, eu acho que eles deram pra ganhar a empatia do público. Quando ela vai lá e corta o navio, aliás, aquela cena É linda, né, É cara? fenomenal aquilo lá. Aquilo é fenomenal. É fenômeno. É uma cena pra ficar Aquilo é. no referência É igual para. Tudo bem que a gente tem um navio fantasma, aquele horroroso, que tem uma cena parecida. Aquele tiro, é igual o tiro Mas é só uma corda, do né? Neo, né? Dando o passo pra trás que eu tô pra história. Aquele do barco sendo cortado, pra mim Vai entrar sim. Mas, assim, cortar as pessoas, cortar as crianças, esse negócio assim, ali foi pesado. Aquilo é muito. Ali muito foi uma pesado. escolha pra chocar, porque, Foi. porque, se eu não me engano, o livro não tem essa. É descrito desse jeito, né? O lance é, você não no colocaria... livro tem essa descrição, sim. Só que assim, eles não ficam focando em criança, mas eles falam que as famílias vivem ali, entendeu? É. E o personagem que é a Augustina lá, que é um homem, né? Ele fica, que é o Dr. Shen, eu não sei se é o Wang Miao ou Shen Hin, mas acho que é o Wang Miao. Ele É o Wang, fica olhando de longe, ele não vai lá nos escombros. Esse aqui é o ponto. Mas ele pega um binóculo e ele vê de longe uma pessoa sendo cortada no topo do navio. Aquele cara que tá lavando lá. E no livro tem isso. E depois ele vê umas manchas de sangue nos escombros, assim, entendeu? Esse é o ponto que eu ia Então falar. ele fica chocado com isso. Esse é o ponto que eu ia falar. Assim, na tentativa de criar empatia, de mostrar a culpa, eu acho que, assim, pra que você manda o cientista Que fez pra ver o negócio. Pra ficar vendo pessoa despedaçada. Isso aí não tem sentido. Não faz sentido. Mas por quê? Eles fizeram isso pra mostrar a culpa, a dor. E aí mostra ela lá no México, colocando a nanofibra Ajudando. dela pra fazer a água. É isso. Esse é o ponto que eu acho que, assim, na série, eles deram muito enfoque a isso. Ao enfoque ao cara lá com câncer. Tem um cara do câncer no livro. O cara com câncer, sofrendo, que ele amava a mulher e não sei o quê. Então, assim, esse o que eu acho assim, pra série, que eu acho que é o jeito nosso ocidental de fazer série, né? E veio da turma que fez toda aquela parte de você interagir com o personagem em Game of Thrones, o personagem morrer, você criar empatia. Aham. Então, assim, eu acho que eles ficaram batendo muito nisso. São os 2Ds, né? Os dois. David Benioff. os e 2D que não é o RPG, É o D&D né? que não é RPG. Então, assim, eu acho que eles foram atrás dessa fórmula. O ir atrás dessa fórmula, não tô falando que foi ruim. Só é o que, pra mim, é uma grande diferença do que tem pro livro. O livro, ele enfoca muito na parte científica da coisa. E o que eles fizeram, assim, eles deram o problema, apresentaram, que você descobre que tem um problema dos 3 corpos, para isso que serve o problema dos 3 corpos, é o mote para os alienígenas saírem de lá e vir pra Terra. Beleza, a gente não precisa mais falar disso. Agora vamos focar na relação dos personagens. E aí tem o outro ponto que, para mim, tá muito bem representado, é o caos que a Terra passou a viver. O caos social. Suicídio coletivo, seita,
Seita contra, seita oficial do Santi lá, que tem os caras oficiais. Aliás, como é que ele chama? O Jonathan Pryce, que faz o Mike Evans, ele praticamente refaz o papel dele do Game of Thrones, né? Que ele era o Alto Pardal, né? Que é quase uma seita ali mesmo, tem uma e seita tal. lá mesmo. Né? Ele faz praticamente morre quase que do mesmo jeito, já que a seita praticamente morre junto. Morre né? juntos no Né? fogo verde. Então, assim, eu acho que essa, pra mim, é a grande diferença. Só que, e eu achei que o recurso deles puxarem outras coisas, assim, também foi bom em benefício da mídia. Só que dá vontade de ler o livro igual o Vitor leu, não o jeito que eu li. Porque você entrar no detalhe, no desenvolvimento Porque, cara, a mídia de livro é muito melhor do que a mídia televisiva, né? Porque ela usa sua capacidade de projetar. Pois é, o livro é muito melhor, cara. melhor. É difícil se comparar. É. Não porque a televisão, o cinema seja ruim, mas é limitado. No livro você mete lá 1000 páginas, 1200 páginas, faz o que foi, você descreve as coisas bem melhor, né? Inclusive, eu ouvi da Soren, né, lá do Central Pandora, que a leitura é fácil, não é uma leitura difícil. Apesar de ter a questão científica, né, não é uma leitura complicada, como, sei lá, você vai pegar um livro que o cara vai descrever 30 páginas da cor da grama, né? Eu vou te falar que eu gastei mais energia para entender o problema matemático dos 3 corpos do que efetivamente para entender aquilo dentro da trama. Agora sim, essa cena, vamos voltar assim, a cena é muito legal, né, cara? Mas ela, por mais que... nossa, doida, eu achei, você vibra, né, cara? Você vibra, pô, que do caralho que eu tô assistindo. Como é que eles fizeram esse negócio que lindo? Mas quando você entra no problema anterior, né, que era, nós não podemos explodir que podemos perder o negócio. Nós não podemos jogar o gás, que não sei o quê. Eles vão cortar o HD. Você fica assim, cara, vai perder o HD, vai cortar o HD. Vai cair dentro d'água, né? Vai estragar o queimar. E aí, eu ouvi também a explicação, não sei se vocês tiveram isso no livro, é que parece que esse material ele tem uma resistência que talvez sobreviveria a isso. Mas isso não é explicado na série, né, cara? Você fica muito... Quando começa a cortar, começa a despedaçar o navio, cara, você fala, porra, não vai sobrar nada do negócio, cara. O HD tem que estar entre 2 nanofibras. E assim, em nenhum momento eles falaram ali que era aquele HD mesmo que eles estavam afim, Eles não sabiam o que era realmente. Então, daquela forma ali, a chance de você não ter nada, que é igual uma explosão, né, cara? Era boa. Então você fica... Cara, o troço, mas o próprio navio destruir porque caiu um monte, as ferragens caíram em cima de outra, né? Então, assim, é lindo, é fantástico, achei assim, impressionante. Vai ficar nos anais da cinematografia, tranquilamente, mas ele vai encontrar o problema que eles queriam resolver. Esse pra mim... No livro, eles falam o seguinte, eles dão um espaço de 50 centímetros entre as fibras, que seria o suficiente para matar qualquer humano. Eles fazem de dia a armadilha, porque se tivesse de noite, podia ter alguém dormindo e deitado a pessoa se salvar. E os técnicos, eles estão supondo que está num HD de computador normal, igual a gente tem na Terra. Então eles falam que um corte, isso no livro, tá, gente? Um corte tão fino e tão bem feito quanto a nanofibra faria, mesmo que pegasse no disco ou no equipamento, poderia ser recuperado. Em relação a esmagar, igual você está falando, de tudo cair, esmagar, eles não citam nada não, entendeu? Mas eles falam, o técnico, né, as pessoas que estão lá, a equipe técnica lá, quando eles estão avaliando lá o problema, para poder, eles falam, se cortar com esse nível de corte, um corte tão limpo como esse, a gente consegue recuperar o drive. Faltou essa conversa, Terra, né? sabe? E lá foi era menor, assim, né? Eram uns 2 minutos que a pessoa resolvia essa parte. Lá o espaço era menor. Na série menor, é muito menor. Ele deve ser menor. Uns 30 centímetros. E não é 50, no livro são 50, até pelo número, a quantidade de cabo que eles tinham pronto e que eles poderiam produzir até a data. Porque o outro lá, ele corta o cara em 3 pedaços. 50 para cortar em 3 pedaços. Só as crianças nas quadras foram cortadas em mais. E criança tem 1 metro. Porque corta, pelo jeito que cortou perna, cortou no joelho. Você corta o pé, corta o joelho, corta quadril. Ali tem... Cortou vários pedacinhos. Picotou os Eu lembrei muito do Resident Evil lá, aquela grade de laser que pega... Se você pega... que o cara desmancha, né? Que o olho dele sai. Você pega Resident Evil... Você pega Navio Fantasma, que é ruim, mas tem essa cena que eles estão cortados no meio por um cabo, né, no navio, né? E você tem a referência, cara. Agora, e você tem ali quase um casamento vermelho, né?
do Game of Thrones. Ali tem. Agora, no Resident Evil, a minha crítica é porque ali o laser queima. Ele tinha que ter feito fumaça. Pasteurizado. Tinha que ter feito tá. fumaça. E a nanofibra corta. A fibra não corta. Corta. Ali Faz mais estrago, né? Porque... Faz mais estrago assim, porque sai sangue, né? A limpeza fica mais Deixa difícil. eu comentar um pouquinho sobre a organização que está preparando a invasão alienígena. No livro tem um negócio legal que ela se divide em 3 ramos, né? Tem os adventistas, que eles veem os alienígenas como divindades, praticamente, e eles estão dispostos a sacrificar toda a humanidade para poder salvar os alienígenas. Tem uma outra parte que quer que os alienígenas venham à Terra, dominem a Terra, mas salvem o planeta. Tragam tecnologias que não poluem, acabem com as guerras, as diferenças entre as populações da Terra, sociedades e tudo. E tem uma terceira leva que é o pessoal que quer sobreviver. Então eles querem trabalhar para o alienígena para ele e os descendentes deles sobreviverem, não serem mortos, entendeu? E o que é interessante desse negócio também é como é que existe uma elitização. Só pessoas que têm muito dinheiro e muita informação que vão entrando para as 2 primeiras partes, né? E são pessoas que estão desiludidas com o mundo, desiludidas com a sociedade, com a humanidade e tudo. Agora, essa terceira leva, que é o pessoal que quer sobreviver, são pessoas que já não são nem tão ricas, nem tão intelectuais, às vezes, ou falta um ou falta outro. E elas são mais apegadas à vida. Então, eu acho que o autor faz uma críticazinha aí, tipo assim, às vezes o cara é inteligente demais, sofre demais, mas ele perde um pouquinho da humanidade, ele passa num... E aquele outro que tem problemas reais, paga a conta, não sei o quê, ou então ele não tá tão intelectualizado, pensando tanto no ecossistema, não sei o quê, tá pensando mais na família dele. Pode ser um egoísmo, mas pode ser olhar para o outro lado também, ele pensar nos dele ali. E como é que divide isso dentro da sociedade lá? Ao mesmo tempo, em Trajes Solares, tem a maior parte da população, né, tá querendo vir para a Terra para parar de ter que hidratar, morrer, viver, não sei o que e tudo, acabar com esse caos que eles vivem lá. Mas tem gente que também começa a ver assim, poxa, a Terra é um paraíso, nós vamos lá, nós vamos estragar a Terra. Entendeu? Ela tem até o sonho do cara que recebe a ligação pela primeira vez, ele vê a Terra pegando fogo, até os oceanos da Terra evaporando, as cidades queimando e tudo. E por que ele vê isso? A guerra chegando lá, entendeu? Então, ele tenta sabotar o programa, né? Por isso que ele manda mensagem, não entre em contato, Isso. né? De perigo, imitando o robozinho do Perdido no Espaço lá, da série antiga. Mas mesmo assim, ela acaba mandando outra mensagem, né? Porque se não mandasse mensagem, talvez eles não descobrissem onde é que é a Terra, ou ia demorar mais para descobrir onde é que era a Terra, né? Mas o cara tenta salvar a Terra. O próprio alienígena tenta salvar a Terra. Ele explicou Então, assim, na por que série que não a mostra mensagem- muito isso, mas como a cultura afeta os alienígenas, como a cultura da Terra também afeta, é interessante ver isso no livro, sabe? É que na série isso fica rápido, né? Porque ele manda a mensagem, ela é sempre fala, não contar. Não responda. Esse é o motivo, porque lá é gente que... É Santi que tá do lado de lá que fala assim, se você fizer isso, vocês vão deixar de existir. Não faça, fique aí. Uhum. A gente fica com a nossa sina. Aí não é que manda os outros que querem vir, velho. Cara, isso me lembrou, essa série me lembrou muito o Stephen Hawking, enquanto estava vivo, né? Falou-se muito, tinha um negócio de vida após ter contato, e ele falou, gente, não entra em contato, não procure contato com outros seres inteligentes por causa desse patamar. A gente não sabe quais são as intenções das coisas. E ele defendia isso antes Mas de morrer. isso é a temática do segundo livro. O Dark Forest, né? A floresta escura, a floresta negra. A floresta negra também é uma teoria espacial, né? Que é o seguinte, na verdade, de modo simples, o espaço, na verdade, ele está cheio de... Tem um monte de indivíduos e sociedades, espécies e planetas com vida, mas está todo mundo quieto. Porque a chance de você fazer contato e alguma coisa dar errada é muito grande. De um modo simples, se chegar uma nave aqui na Terra, imediatamente todos os exércitos do mundo vão mandar caça. Não sei se esse cara vai me matar aqui ou não vai, vão mandar bomba. E isso é o que Se chegar aqui na Terra, né? Não, já começa... se conseguir ver de longe, chegou, consegue pensar, é uma grande ameaça.
que é o dilema da floresta. Se você tá numa floresta no escuro, você ouve, para você tudo que tá lá é ameaça. Você tem medo, você é desconhecido. Os nossos seres humanos têm medo do desconhecido. Então, se você se portaria numa floresta, tentando sobreviver, procurando um lugar para ficar quietinho. Então, no espaço, no universo todo, estaria tudo assim. Todo mundo que tem capacidade de contactar, de viajar, está quieto. Porque não quer aparecer, porque se ele aparecer, pode ser que venha uma ameaça para ele. Exceto nós que estamos mandando mensagem para todo mundo. Porque nós somos bobos, né? Aham. Nós somos bobos. Ô, Humberto, sobre isso aí, o que eles falam? Tem cientista, tá? Que acha o seguinte: se a pessoa tem um avanço tecnológico para viajar entre as estrelas, não sei o quê, eles vão ter desenvolvido ao mesmo tempo uma moral tal que eles não vão ser ruins. Só que isso eu acho que é muito inocente, Isso é cara. muito- Igual a isso é gente tá muito conversando aqui E os ingenuidade. Klingons? sobre a capacidade de mentir ou não do ser humano, por quais leis sociais esses caras vivem? O que Vamos- rege a sociedade deles? Vão- Se você pegar uma coisa que a gente conhece, exemplo, Star Trek, os Klingons, Acabei de falar. a princípio, Não, eu acho o seguinte, Por né? princípio, a gente- eles têm que então assim, conquistar. a sociedade deles pode ser o seguinte, tem que sobrevivência do mais forte. a gente não precisa Tem nem que matar todo mundo a gente que não não é precisa, mais forte. a gente não Pronto, precisa acabou. nem ir para ficção qualquer coisa científica. parecida. Hein? A gente não precisa nem ir para ficção científica. Vamos pensar nas navegações, os descobridores dos É. povos indígenas. Quem que é? Teoricamente é mais avançado. Teoricamente Aham. tinha coisas, por exemplo, agricultura, tinha muito mais coisas ali, navegação. Chegou e lá tal. e matou. Chegou lá e dizimou aquilo, porque queria aqueles recursos. Eu quero tudo pra mim só. Então assim, a gente precisa, e o livro é muito legal nisso. Apesar de ser uma ficção, ela fala muito de problemas que a gente tá vivendo já. Fala de preservação, fala do problema do ser humano estragando, fala da ciência, né, do desenvolvimento do ser humano e a questão da ética. Então Agora- assim, tem muita coisa. Fala sabe, que o cara? acelerador de partículas eu tô comprometido. Nenhum desses funciona por nenhuma. Tem Pois que fazer outra é. maneira de fazer assim. Pois é, tem isso também. E aí, assim, eu acho que a grande sacada do livro, né, que tá na série, é o seguinte: tá vindo o diferente, tá vindo o conquistador, aí tem gente endeusando, aquele monte de coisa, mas só chega daqui a 400 anos. Esse hiato não é tratado em filme de alienígena, né? Não. É sempre o alienígena já chegou, ele tá aqui. E aí, quando chegou. você vai pro futuro, a sociedade nossa entra num caos. Num caos, assim, e é completo caos. É completamente maluco o que acontece. E você tem os caras que se preocupam, mas o cara não vai estar lá pra viver. Você tem um cara que não tá nem aí, porque ele não vai estar lá vivo pra viver, né? Foda-se, né? Tem cara que Ô, quer Paulo, estar lá deixa eu fazer uma vivo. observação isso aí. Esse cara que não vai estar lá para viver, no livro tem uma coisa que é assim, eu posso fazer qualquer coisa, qualquer depravação que eu quiser, que tudo vai acabar mesmo. Exato. Então, assim, tem gente que começa até a perder as habilidades, o respeito à sociedade, o respeito aos outros. É o caos que eles falam. Essa sacada é muito boa. Agora, eu lembrei daquele... Não, só um parênteses, tem o personagem, acho que é Danny, que é o chefe da agência lá, né? Que o cara quer entrar em crionegia. O Cavaleiro da Cebola? E quer cada hora acordar durante o período pra ver como é que tá o projeto. Ele quer viver até Isso que eu a falei, tem chegada. gente que quer estar lá. Ele estar lá. quer estar lá. Agora, quer ver? Eu lembrei de um outro de alienígena, que o alienígena veio pra cá e ameaça. Aquele, Não Olhe. Não olha. Não Olhe. Acho que Só. Não, Mas o alienígena, ele nope. é Nope ele é em um inglês. animal, né? Não é um- necessariamente uma coisa inteligente, ele só quer comer. Mas é um animal. Mas é animal. alienígena. É. Então, assim, É ele alienígena. veio Na até verdade- aqui e ele come os outros. Não, mas ele tem... Bom, ele é inteligente, porque ele fala tenta de. contaminar. A gente tenta pensa que é comunicar. alienígena, mas ele não deixa claro Pra mim é. que é um alienígena. Pra mim é. Não, ok, pra você é, mas assim, não deixa claro. Ele, quando ele abre todo e começa a fazer É. uns pulsos, ali ele tá tentando comunicar. Mas o Nope é um filme muito legal. A gente pode falar dele depois. Deixa eu só falar da teoria da Floresta Negra, colocando uma maneira bem resumida, bem simples. A teoria da Floresta Negra é o seguinte: existem outras civilizações e elas já sabem da gente, só que elas preferem ficar escondidas. É o que o Humberto falou, só resumindo. Porque elas acham que tem perigo entre se contactarem, porque vão se mostrar e se mostrar, os predadores vão atacar.
os outros alienígenas que são predadores vão Não era atacar. Resumindo, é isso. A Guerra dos Mundos que o alienígena invade aqui e morre por causa de bactéria? Inclusive, eles preparam a invasão há muitos anos, né? Então, Anos antes, anos, milênios, né? Antes, né? Na Guerra dos Mundos. Aí eu queria levantar também sobre alguns personagens. Eu tenho um personagem que eu achei assim que precisava ter dado mais atenção pra ela. Principalmente que é a Tatiana, né? Que é aquela que mata, né? Principalmente naquele momento, aquele ato que ela tem quando ela Tatiana ou Augustina? não, Tatiana. A Tatiana, é a que mata pelo Santis lá. ela é do mal. Tá. Que não existe no livro. Porque ela, quando chega aquela mensagem, vocês são insetos, ela cria uma decepção naquela crença dela, que é retomar. Depois ela aparece só lá na frente quando entra. Então, assim, podia ter. Quando eu falo assim, que eles trabalhou muito bem o macro, a ideia da invasão, mas o micro, que essas pequenas ações, eu acho que ali podia ter um pouquinho mais, de mostrar um pouquinho mais desse ato, sabe? Que ficou no. Acho que ficou. Ela teve essa decepção mostrou ela lá que ela tinha machucado e tava meio. Tomou tiro. Tomou tiro, mas tava Tomou tiro na cabaleante. perna. Quando viu o negócio dos Vocês São Insetos, né? E aí ela foi aparecer, acho que 3 episódios depois, quando o Santiza abordam ela lá no trailer. Se a gente tivesse pegado algumas cenazinhas, algumas coisas desse hiatozinho, assim, cara, eu acho que daria uma profundidade maior Eu acho que àquela o que eles personagem, fizeram ali foi o sabe? seguinte: quando ela vê o olho no céu, que tem a cena que ela se emociona, eu acho que. Não, mas ali ela tava mais decepcionada. Não, ali a impressão que eu tive foi: a pessoa que é crédula, ela acredita piamente naquela. Ela fez um monte de coisa em prol do Lorde dela, né, do senhor dela. E a única prova que ela tinha era o que os outros falavam, né? Não tinha. Aí quando ela vê o olho no céu, né, que o Sofon abre todo lá e mostra o olho no céu, tipo assim, é a confirmação de que tudo que ela acreditou era verdade, mesmo que eles estejam vindo para matar ela. Eu acho que ali foi. Eu tive essa percepção, mas ali ainda tive um mix de sentimentos que eu fui abandonada. Ela foi abandonada. Né? Só que depois não foi, ela ganhou lá o videogame. Aí por isso que ela deu uma revisita. Mas aquele momento ali eu acho que aquela um pouquinho mais de interação dela ali, de participar aqui, pegar esse do pessoal da crença ali e que se sentiam abandonada, eu acho que daria assim, um pouquinho mais de profundidade ao nicho, a essa micro relações, cara. Eu acho, assim, não tô falando que foi ruim, eu achei que eu ia importar, eu achei que ia ser um momento legal da série, cara. Eu acho que ela... E outra, se ela quiser É um personagem que eu queria ver mais, sabe? Depende assim, eu acredito nos desígnios, igual lá a chinesa falava lá. Não, se eu tô falando aqui é porque é propósito deles. A pessoa que confia cegamente, ela acha que ela foi abandonada, depois acha, não fui. Eles são insetos. Não, isso é uma outra mensagem que quiser dizer que os insetos são importantes para a polinização, para a alimentação. Aí dá o sentido que quer também. Na série, né? essa parte que quem o Vitor falou, que é o pessoal que tem mais intelecto, tem mais alguma coisa, ela foi muito bem trabalhada. Agora, esse pessoal que não tem um intelecto mais desenvolvido, um raciocínio, mas tá naquele negócio, vocês são nossos salvadores, nossos deuses. Você acredita em tudo. Acredita em tudo. E quando há essa quebra, né? Essa quebra, eu queria ver mais disso. Não é que foi ruim, eu queria ver mais. Né? Entendi. Ô, Paulo, eu concordo com você. Eu acho que isso é um problema das séries atuais. Porque antigamente você pegava umas séries, a maior parte das séries tinha 20 episódios, tinha 18, 16 episódios. E aí acabava que alguns tinham barriga, né? Você pega umas séries mais antigas, tem muito episódio. As séries atuais, tirando as que são mais novelinha, tipo The Rookie, essas que são de hospital, de bombeiro, de polícia, as séries elas têm 8 episódios, 6 episódios e tudo. Aí com isso condensa demais. Eles poderiam ter feito mais episódios, mas aí entra o quê? Dinheiro. Era muito caro. Hoje em dia, por exemplo, Netflix solta tudo de uma vez, a pessoa quer fazer a maratona e ver tudo de uma vez. E a pessoa não quer ver 20 episódios, ela quer ver 8, 10 Sabe o que eles episódios. podiam ter feito? Então entra num problema que não é nem culpa, acho que, dos escritores, dos roteiristas, é de como eles têm que colocar aquilo. Aí algumas coisas ficam superficiais mesmo.
Eu Entendeu? acho que é culpa dos produtores lá no início que decidiram botar muito personagem, sendo que não tem no livro, né? Essas que vocês falaram aí que ele quebra. Se eles tivessem diminuído a quantidade de personagem, né? Pra ser uma coisa mais próxima do livro e dada a profundidade que o livro deu, que é bem fácil. Cara, mas Não, você tá entendendo? Talvez. é difícil em 8 episódios, cara. É difícil em 8 episódios. Você Não, mas pega 8 o personagens. Mike Evans, por exemplo, você falou que achou que ele é bem desenvolvido. Eu achei que é nada. Que nada. Não. Se comparar com o livro, o Mike Evans, a Não, própria eu não falei principal lá, que viu ele o pai é bem dela ser desenvolvido, morto não. e tudo. Eu não Cara, falei. no livro a história Mas, dela é ô, muito Vi, mais detalhada. Eu não acontece muito falei, mais coisa eu no não livro. falei que o Mark Evans é bem desenvolvido. Eu falei que ele tava refazendo o papel dele de É o Game of papel do Thrones. Game of Thrones. Mas Não, você falou que o pessoal lá que adora os ETs, da alta classe, foi bem O representado. macro. Ele é Então, o chefe dele. Vamos lá, eu O falei macro. assim, o macro, que é o quê? Essas pessoas que são intelectuais e estando do lado dos ET, eles foram bem desenvolvidos. Não que cada personagem foi. Então, eu acho que foi raso também. O macro, ele foi bem desenvolvido. Agora o micro, que são as relações, são os personagens, foi deixado a desejar em todos os tenho a núcleos. solução ideal pra vocês. Sem Tem que ter mais episódios. Não, eu tenho a solução ideal pra vocês sem a Netflix gastar mais dinheiro, porque essa série custou caro pra caramba. Lê o que- livro. Lê o livro. Não, mas se você quiser vencer, é a segunda opção. Primeiro, lê o livro. Segundo, eles dobraram o personagem, aumentaram o personagem pra matar eles. Porque é efeito Game of Thrones, tem que morrer. Então mata todo mundo. Só que Mata todo mata todo mundo! mundo. A segunda opção que eu dou pra vocês é assistir o Problema dos Três Corpos, a série que foi feita na China. Eu ia falar isso. tem Ah, uma mas série- eu li algumas 30 coisas lá. episódios. Nem tem mais. Tem personagem que não tem alívio cômico, tem esse troço doideira. Diz tá? que não é boa, não, cara. Não é Mas legal, aí você não. vê vários episódios. Mas é outra Ah, visão, Paulo, né, tem cara? tem o quadrinho dele, viu? O quadrinho Legal. Ah, saiu sabia só não. na China, né? Não Sabia saiu nos não. Estados Unidos nem no Brasil é ainda. difícil de ler. Legal. O quadrinho, eu vi algumas imagens, eu li o primeiro quadrinho. Porque é e é até chinês, né? interessante, assim. Eu achei ele difícil de ler, viu, Vitor? Eu achei difícil Eu de ler. também, tem muita imagem, né, cara? porque é E tem chinês. muito Não, é porque ele é página- chinês. É diferente, assim, o quadrinho. Sei lá, talvez eu entendi Não é mais que eu chinês, tinha é lido, né? mandarim, né? Eu tive dificuldade por causa da língua, da barreira da língua. Por isso que eu Ah, achei. tá. Aqui, eu queria levantar um outro personagem que eu acho que quem lê o livro, eu acho que tem demais, que é o Sam, né? O Saul, né? Sal Duran. Sal Duran. Por que ele foi escolhido para ser um dos 3 ali, né? Também não entendi, não, viu, velho? Pois é, a Porque- série ficou muito parecendo que é uma brincadeira que foi feita, né? Eles pegaram o cara mais retardado que tinha. Eu odeio o personagem Pois é. dele. Eu também. Maconheiro, Agora, à toa ali, mulherengo, folgado. Por que escolheu esse cara pra fazer Pois isso? é. O que eu vi, inclusive, eu tô dando referência da Sora. Sora, se você estiver vendo a gente, marca a gente aí. Ela falou, né, que ele, nos livros, ele desenvolve uma teoria, né? Eu esqueci o nome da teoria, que é uma teoria cósmica, que ele ganha um destaque. Então, por isso que ele foi escolhido, né? Inclusive, os outros 3, eles são muito mais fodas do que... Os outros 2, né? São muito mais fodas, né? São 5, né, na série né? que são escolhidos. São 3. São 3 na série. Não, um general, uma... O Wallfacer são 3. Uma cientista e 3 ele. mais ele, né? Dois não, mais não. ele. 2 mais ele. São Dois 3 mais ele? totais. São 3 no total, cara. Então, assim, Ah, tá, viajei. na série, pareceu muito, pelo menos na minha percepção, pareceu muito de alguma coisa para enganar o Santis, né? Alguma coisa, assim, uma brincadeira, alguma coisa para enganar. Enganar que é, não o Santis, né? No caso, os seguidores, né? Da Terra lá também para fazer uma distração, porque eles também estavam procurando sabotar, né? Quem tava contra o Santis, né? Isso ficou claro ali na tentativa de assassinato. Mas eu Ele achei o personagem dele no livro é o Lu Ji. ele foi um personagem que ele foi apresentado no primeiro episódio, que a gente falou, pô, esse cara é o protagonista. E não é. E não é. E, sim, vários personagens foram ganhando Isso é Game protagonismo. of né? Thrones. Sabe quanto é culpa do Game of Thrones? Tem. Ó, eu vou te dar... D&D. Eu vou te dar a minha... O meu ponto. E depois aí eu vou falar o que é o grande furo de roteiro dessa série. Eu acho que eles estão fazendo... Pode ser uma estratégia para enganar, mas pode ser o seguinte, pode ser que eles, como já estão tentando matá-lo, o pessoal fala assim, opa, esse cara é importante. Porque como os Santis não mentem,
eles tentar matar eles não seria uma estratégia para enganar os terráqueos. Isso foi a primeira coisa que eu achei que pudesse ser. A segunda é que pode ser que eles saibam de uma coisa e que ainda não mostraram em tela. E o próprio Sol Duran fica fumando maconha e não entendeu. Mas pra mim, o porquê que eles foram matar ele é porque como eles estão monitorando todo mundo, inclusive os caras da ONU que escolhem, tanto que ele foi salvo e foi logo direto lá pra poder ter reunião na ONU. Então, eles ficaram sabendo lá das escolhas e foram atrás do cara matar. Pra mim, isso na série pra mim ficou claro. Isso pra mim ficou não. Porque assim, o espaço de tempo foi muito pequeno. Ficou claro pra mim, viu? Ficou claro, porque o espaço de tempo foi muito pequeno. Os caras... Porque eles veem tudo, Os caras da ONU deliberaram aquela assembleia pra poder escolher. Pelo menos os cabeças. Eles estavam sendo monitorados. Por isso, estavam escolhendo os caras pra poder fazer tudo na cabeça deles. E chegar no nome dele. Automaticamente, vão atrás dos caras. Antes de eles chegarem lá na ONU. Agora, vamos lá. Pra mim foi isso. Você consegue controlar qualquer computador do planeta porque você tem uma tecnologia inacreditável que você comprime no universo Pocket lá. Um próton. É inacreditável. É inacreditável. Como é que você mata uma pessoa com essa tecnologia? De todos os jeitos possíveis e inimagináveis. Como, por exemplo, o avião que ele voou, que poderia ter caído, podia... controlado um míssil pra poder mandar um míssil teleguiado. Entra, hackeia uma base militar e manda um míssil nele. Ou senta no computador lá do hospital onde ele foi internado e troca o remédio. Agora, em vez desse remédio, você vai dar esse remédio nessa dosagem. Vai lá, dá o remédio e mata ele. Então, assim, é virtualmente impossível, com a tecnologia que eles têm, e eles querendo matar alguém, essa pessoa ser salva. É impossível. Não, ainda tem No livro não chegou nisso ainda. E ainda tem a tecnologia se você mudar o que a pessoa tá vendo, né, cara? Porque botar aqueles contadores... Aquele negócio é dentro do cérebro, não é no olho. Tanto que o cara arrancou, ele continua vendo. Pois é. O lance é impossível... cara, entra no prontuário dele do médico. É o jeito mais classudo. Arrumou um cara, convenceu um sujeito a pegar que aqui agora eles não confiam mais. A pegar um rifle e dar um tiro no cara é muito mais difícil do que eles simplesmente pegarem, botar lá um procura-se, esse cara é terrorista. Lá na Inglaterra, esse cara é terrorista, elimina ele, sai pra polícia. Nós temos que matar esse cara. Esse cara tá no céu, o cara policial vai lá e atira, achando que ele é um terrorista de verdade. E não é só isso, né? O cara, ele foi um franco-atirador que entrou no perímetro da ONU com o rifle. Que já estava toda sendo trabalhado para poder de segurança, né? Não, esse cara é muito fácil. É muito fácil. Alguns furos, Ele mata tudo. De qualquer jeito esse cara morre. De qualquer jeito ele morre. Ele eu consigo imaginar umas 4 opções muito simples de matar ele. E aí, então, esse pra mim é o grande furo do processo. Porque como eles têm tecnologia isso eu concordo. demais... Com a tecnologia que eles têm, eles poderiam matar de várias maneiras. Eles podiam pegar os caras controlaram o carro, velho. O próprio Sofon e desdobrar dentro dele. Sei lá, cortar no meio. Se quisesse uma coisa mais direta. Eles conseguem fazer qualquer coisa. Inclusive, eles conseguem acabar com boa parte da população da Terra só com isso. Só com isso. Matar metade da população da Terra só com isso. Eles podem começar a mandar bomba que não é atômica. Se ele desdobrar o Sofon e tampar o Sol, pronto. Congela a Terra. Lá naqueles túneis de quebra do átomo, cara, é só fazer um acidente ali e já vai. Não, mas aqui não faz isso não. Agora, você consegue... Bom, eles vão chegar daqui a 400 anos. Eles não querem explodir a Terra com bomba atômica. Mas eles conseguem fazer país entrar em guerra contra o país. É a coisa mais besta que tem. E aí, eles conseguem controlar a tecnologia que... Não, vai a avalanche de seguidores lá atrás do cara poder matar, acerta. É fácil. Tipo assim, então... Humberto, eu lendo o livro, eu tava pensando muito sobre isso, sabe? Aí, o que que eu cheguei a uma conclusão, assim, meio que passando pano para eles, assim, e pro autor também. A tecnologia que eles desenvolveram lá, ela, no livro, por exemplo, pelo menos, ela, como é que eu vou te falar? Tem algumas coisas que ela é limitada, que ela não consegue fazer. Então, por exemplo, fazer a pessoa ver alguma coisa, tal, eles conseguem, entrar em algumas coisas de comunicação, mas em certos sistemas eles não poderiam. Agora, por exemplo, ele podia fazer esse cara enlouquecer, por exemplo, fazer esse cara ficar cego, fazer esse cara ficar vendo um monte de imagem pessoas horrível. enlouquecer. Pegar o Sol Duran lá e
começar a pôr um monte de barulho e de imagem na frente O cara dele, fica assim, louco. que ele, de repente, não conseguiria fazer nada, Não. concentrar, fazer nada, entendeu? Tanto eles podem Então- fazer isso que teve cientista que enlouqueceu e se matou. O cara pode pular simplesmente É, ué. achar que tá indo pro metrô e tem mais um espaço na Mas- frente e não tem, o cara cai no metrô passista. Ué, altera a percepção visual dele, pronto. Acabou. É fácil. É. Eles conseguem fazer Agora, isso com todo mundo. assim, isso falando assim, não, eles não podem controlar um computador do hospital, igual você falou lá, e mudar. Vamos supor que eles não possam fazer isso, por algum motivo e tal. Mas eles podem fazer o cara ficar louco, por exemplo, igual fez com Cara, outros, entendeu? Se você Só pega, fazendo ele ver ou É. deixar de ver as coisas. se você pega, eles controlaram um carro autônomo, eles controlaram 3 a tecnologia. caras. Eles controlaram a tecnologia do carro, a tecnologia de transmissão do carro, eles controlaram o satélite ali de GPS, eles controlaram um monte de coisa ali, cara. Mas isso aí pode ser um hacker também, que trabalha pra eles, né? Pode Eles ser não também. explicam. Pode ser também. Se a gente quiser passar o pano, É. a gente passa. Dá gente pra passa. passar um pano assim, mas passar fica difícil de explicar, porque eles poderiam agir direto nos 3 lá, entendeu? É. Fazer os caras ficar doidos, ficar Agora. cego, não escutar nada. Eu queria aquele videogame pra jogar Mario Kart. Cara, aquele videogame ali é o que todo cara que gosta de anime tipo Isekai ou de game gostaria, que muitos animes é aquilo, o cara põe um capacete. Jogador número 1, né? O jogador número 1 é isso. O cara põe, isso aí já é antigo nos animes, o cara põe um capacete e entra no mundo fantasioso, né? O cara pode viver, por exemplo, no universo Star Wars, Humberto. Você pode ser um Jedi. Mas eu já sou. Não, você pode ser um Jedi com sabre de luz. Eu já não sei. Você pode sair. A gente fala na Disney, pra, a gente compra lá, Você tá? pode ir Sabe pra disso. orla exterior e se aventurar lá, cara. Cara, Você pode ter ensinamentos com Yoda. E o lance sensorial, né? Isso é bem lógico, porque você cria um estímulo no cérebro para enganar o seu tato, a sua capacidade visual. Tato, olfato, paladar, visão. Esse é o sonho de Eu vi de todo controlador. um artigo que falava que a tecnologia que estão desenvolvendo está muito próximo de chegar nisso. A gente já tem alguns exemplos de realidade virtual, igual tipo o jogador número 1, o cara põe o óculos e tem uma esteira pro cara andar e fazer assim, fica no mesmo local, em movimento, mas não tem questões de tato, essas coisas de cheiro. Mas nós estamos chegando próximo disso já, cara. Quem mexe com pornografia fica mais milionário. né? Não, velho. Quando tiver isso aí. Toda tecnologia criada chega uma hora que vira pornografia. Cara, eu não esqueço, tem um episódio do Futurama, um dos primeiros episódios de Futurama, né, cara? Que o cara quer descongelar lá, eu esqueci o nome dele, né? Mas o que tá acontecendo? O lixo chegando na Terra, aí o cara entra na internet, aí tem a historinha, né? Não, jogavam lixo. E o cara fala, pô, na minha época a internet era só sexo. Aí quando acaba a historinha, os caras tiram a roupa e começam a fazer sexo. Toda história, aqui é assim também. Cara, é muito bizarro isso. Mas aqui, vamos voltar ao... Mas peraí, você falando dos personagens aí, eu tava esperando você terminar pra eu falar. Eu não desculpa. gosto do Sol Duran e eu não gosto da Augustina, da Olga Salazar. Eu acho que os personagens são muito... sei lá, fica colocando... Tenta fazer uns personagens mais reais, dando vício, cara. dando traumas, amores, não sei o quê, e ficam uns personagens chatos pra caramba. São os que eu menos gosto aí, são dos 2 principais. Sabe um Não, personagem... sei lá, só comentando aqui. Acho que fica chato Eu porque gosto você tem muito- pouco Sabe tempo. um personagem... Você tem pouco tempo pra desenvolver, como você tem 8 episódios, você tem que botar muita coisa, aí fica chato. Sabe um personagem que eu acho que tinha tudo pra ser o cara foda e que ele é pouquíssimo trabalhado? O Raj, lá do que é o não é general, que é o que comanda ali as Forças Armadas, cara. O namorado Fica- da Eu não doutora consigo me importar com a relação com a Jean, nem o Will com a Jean, eu não consigo me importar naquela relação, né? E Eu acho que o melhorzinho de relacionamento é ali. É o cara Pois que é é. apaixonado com uma amiga de infância, amiga de faculdade, nunca se Mas mesmo revelou assim, pra ela. eu mesmo assim não fiquei. Não me pegou. A única relação entre personagens que eu achei, puta, que foda, ficou legal demais, que é o Jack com o Will, aquela relação da amizade. Por exemplo, aquela cena que o cara tá sentado, eles estão sentados no banco. E o cara o cara falou, e o cara tem dinheiro, né? Porque vendia salgadinho, né? O cara abandonou a ciência, foi criar um salgadinho, ficou milionário. Cara, vou vender tudo. Vou pegar meu dinheiro, nós vamos rodar os médicos tudo, nós vamos fazer. Cara, foda-se meu dinheiro. Nós vamos
Deixa aí, ainda tem aquela relação depois que ele pega a maleta lá do Jack, né? O Will. Cara, a relação dos dois Ali foi uma relação É. que eu me importei. Todas as outras eu não me importei, cara. Por isso que eu falo que é um macro, que é a situação dos 3 corpos, a invasão, aquelas coisas, tudo, foi muito bem feita. Agora, o micro, que são essas relações entre os personagens, pra mim com 8 foi episódios muito não dá. falho, cara. Foi falho. 8 episódios. Eu não sei se 8... Eu gosto muito da doutora, Eu não- Cheng lá, da namorada do Raj lá e que é o amor platônico do Will. Eu acho que ela trabalha bem, eu gosto do papel dela na série. ela, E eu ela consegui ficou... comprar ela do jeito que ela é, sabe? Não. Sei lá, eu gostei das relações dela também. Eu não sei, eu não me importei muito com a relação dela, não. Acho que ficou muito no foco. Ela foi um bom personagem. Ela é tipo com assim, é uma foco coisa na- que acontece. com Ela foco na tinha um namorado ciência. dela, gostava dele, Mas é. tinha um amigo que ela gostava muito. Quando ela descobre que o cara tá morrendo, É. o cara é apaixonado com ela, dá uma sensação eu de culpa. É um eu- sentimento normal do ser humano, entendeu? E atrapalha o relacionamento Pois dela é. com o cara. O que eu Talvez por gostei... eles serem de mundos diferentes, igual mostra lá quando eles vão jantar com a família dele, entendeu? O outro cara era mais próximo dela. Ela fica pensando, o que poderia ser se eu tivesse com ele, entendeu? A boa... Além de ser um amigo muito querido dela. Então, assim, eu entendo a situação. Eu acho legal o desenvolvimento dela como personagem. E eu gosto. Isso que você falou dos 2 amigos aí também, eu gosto muito. O legal dessa personagem que você falou, pra mim, o que foi mais marcante, mais trabalhado dela, é como é que ela lida com a ciência, né? A importância que ela dá pra ciência, né? Isso, E ela é um mix de 3 É. personagens do livro. Eu não sei, por exemplo. Mas isso, pra mim, ficou muito bem trabalhado nela. As relações interpessoais, pra mim, viu, gente? Pra mim, eu não consegui me importar, tanto com o Will quanto com o namorado dela. Né? Agora, a parte que ela é fascinada com a ciência, como é que ela se importa com a ciência, isso ficou muito bom. É legal. Né? Agora, Agora, tipo assim, quando você pensa que você tá trabalhando com a invasão alienígena, fica trabalhando em relacionamento entre os seres humanos também, sei lá, tem hora que acho que meio que perde o sentido também, saca? Eu acho que o negócio do Will com o amigo dele lá, esqueci agora. O Will com. Como é que chama lá O Jack? o que era do Game of Thrones também? Os 2 lá. Ele. Ficou legal ali, ficou legal na trama e tudo. Que é uma coisa de morrer, entendeu? Pra ele não importa a invasão daqui a 400 anos, que ele tá morrendo. Ele pode importar em relação à humanidade, mas ele tá morrendo e tudo. Mas você começar também a contar historinha entre os personagens no meio ali, sendo que os alienígenas estão vindo pra destruir a Terra, sei lá. Talvez tem coisa. É igual, por exemplo, Walking Dead. Walking Dead, eu adoro o quadrinho. E a série eu parei de assistir, eu não consegui ver o final, que me perdeu. Eu achei que começou a encher linguiça, a enrolar demais. Tipo assim, os caras estão cercados por uma horda de zumbi e começam a discutir relacionamento. Não tem lógica, cara. Entendeu? Vai morrer, não tem jeito. Porque o cara não tá vendo que é prioridade. Nessa série talvez seja isso também. Se você começa a encher muita linguiça do relacionamento ali e tal, pra você poder desenvolver o personagem, aí você assim, porra, os caras estão quase estão lutando para alienígenas não destruir a Terra, não dominar o mundo aqui e acabar com a humanidade. Aí os caras estão discutindo se a mulher largou ele. Vai dormir, isso vai trabalhar, vai, sei lá, aí são fazer alguma escolhas. coisa pra ser homem. Aí você chegou num ponto, Vi, são escolhas. Se a escolha é ficar focado só nos alienígenas, pra que vai ter aquelas ceninhas poucas ali de tentando criar um relacionamento? Né? Você criar empatia com o cara. Mas com não os criou. personagens. Mas não criou. Eu fiquei. Pra mim não criou. Vendo a dinâmica da série. Mas com o Will você criou o Paulo. O Will e o Jack, eles teve cena. Ó, foram 2 Will e episódios. Jack. Cara, foram só 2 episódios, cara. Foram só 2 ou 3 no máximo. Mas aqui, eles aprofundaram a relação. De 8, 3 é quase a metade. Mas é menos da metade. É menos da metade. E eles não estavam 100% em tela. Então, assim, de falar que tem pouco tempo de série e que a gente não consegue aprofundar os personagens, a gente viu em menos de 3 episódios que é possível. Minha opinião é o seguinte, a série começa, eu senti uma pegada no início, assim, que ela tinha boa chance de ter tanto mistério acontecendo, porque as coisas estavam pouco explicadas, e ela virar um Lost, em que, no fim das contas, o negócio não tem... A Ilha Fantástica perde o propósito em função de ficar falando de todos os personagens, explicando um a um e dando a trama de todo mundo. Eu falei, cara, eu comecei a falar, cara, esse troço vai virar Lost. Aí
em determinado momento a coisa começa a engrenar e entra no ponto principal, que é como fica a sociedade em face da já programada extinção dela daqui a 400 anos. Que aí, na boa, eu tô nem aí se os caras estão morrendo. Sério, o cara... Eu achei o cara lá com o Will chato. O drama dele era Você é realmente... chato? Eu acho o Salduran chato. Eu achei chato. Eu achei vários E deles Agostina chatos. chato. Eu achei vários deles chatos. Não, eu achei o Jack legal. O Will é aquele cientista que meio que não fez nada ainda, ele abandonei. E aí vou morrer. É. E ele tá morrendo mesmo. Então, assim, eu fiquei assim, qual que é o propósito desse cara tá morrendo aqui nessa série? Por que eles estão dando tanto enfoque E não pra é ele tá só morrendo isso, nessa né? Ele série? vê os outros amigos dele tendo destaque. nas E áreas. aí quando ele vira o cérebro que vai ser mandado ao espaço, eu falei assim, ok, por isso que eles fizeram ele. Aí quando o espaço dá errado, eu falei, ok, Game of Thrones. Pô, cara, deixa eu falar. Game of Thrones. Game of Thrones. Deixa eu Então, falar, assim, deixa eu falar uma não, coisa. Só pra chegar nesse ponto assim. Tá, Então, ok. eu acho que o desenvolvimento da série, ela ficou assim, ela teve um monte de pinceladas de coisas em que você tem a ciência hard, o relacionamento ali, soft, os dileminhas, as coisinhas, para no fim das contas ela terminar muito no suspense para próximo. E aí, em 8 episódios, eu acho que foi muito bem encaixado esse pouquinho de coisa. Cara, deixa eu falar uma coisa. Sem falar da segunda temporada. Eu vi uma zoeira que você deixa puta ao mesmo tempo que você fala, porra, cara, até que foi. A série anda, traz um monte de informação, mas ela finaliza sem chegar em lugar Em nenhum. lugar nenhum, não acontece nada. Ela finaliza sem chegar a lugar nenhum. Exato. Não é assim não, velho. Todo mundo sabe agora É só que isso. tem... Você sabe que tem uma invasão alienígena Desde chegando. o começo você sabe. É. Desde o começo você sabe. No começo você sabe? Não, Não, no no começo você não comecinho sabe, não não, sabe, é. Sabe, Tá contando a é. história, 1960, Não, é só chinesa é lá, lá da metade. teve Tem a a revolução da teve a China, foi comunicação. trabalhar na base, não sei o que Não, e mas que tal, eles entrou tão em vindo pra contato com invadir. alienígena. Tem, ó, gente. Tem o capacete, tem tudo. Você sabe que ali é uma coisa alienígena. Não, tá? mas porque eles estão vindo pra cá invadir, não. Não, você sabe que vai ter uma coisa relacionada Você com sabe que alienígena. tem ET. Tem Ok. ET. Mas E acaba outra coisa, Mas aí você acaba correndo, sabendo da coisa, mas você não chega a uma Eles não conclusão, invadiram, velho. eles não Você não evoluíram chega... quase nada. evoluíram quase É o nada. que, é sabe? que o Wong fala lá, né? Cara, a gente deu errado, mas... Aliás, o que ele fala dos vídeos dos porta-aviões, se você já viu isso, eu já vi esses vídeos várias vezes, dos tantos de teste que deu errado, cara, é aquilo. Deu um monte de coisa errada, não vai ser no primeiro que a gente vai acertar. E a gente tem que insistir, porque a gente é atleticano, a gente e outra vai coisa, até o final. outra coisa que eu acho interessante falar também. Uma é o hora seguinte, chega uma por Libertadores, mais o que isso brasileiro. Por mais que seja triste, os grandes saltos tecnológicos da humanidade aconteceram quando tiveram guerras. Então, a preparação para uma guerra interestelar vai ser... Interestelar acho que a gente pode falar assim, uma guerra contra uma raça alienígena. Vai ser, de novo, um salto da ciência, um salto de tecnologia da humanidade. Não tem que... A necessidade é a mãe da invenção, né? Então... O que acontece? Você sabe que vai ter uma invasão alienígena, você sabe que a sua tecnologia está comprometida, seus cientistas estão comprometidos. Então você tem que desenvolver uma maneira diferente de continuar evoluindo para se defender. Então isso vai fazer a tecnologia da Terra desenvolver de uma maneira totalmente diferente do que estava no caminho antes. E aí o que Entendeu? acontece no Então mundo assim, real, não é que, para mim, a série é bem significativa nesse sentido. Sim. Você tava de uma Não. maneira e você vai terminar totalmente diferente. Por isso que eu falo que é um tem meme, né? Não tem como você falar É. assim, não mudou nada. Cara, você não pode usar acelerador de partícula mais para descobrir nada. Você vai ter que descobrir uma outra maneira de desenvolver a sua tecnologia. Na A verdade, sua tecnologia vai ter que ir para outro lado, vai rumar para outro lado. eles vão ligar todos ao mesmo tempo, todo dia, para conseguir fazer a pesquisa, porque eles só 2 sófons que estão operando, só vão conseguir atrapalhar 2 por vez. Mas no livro fala que um sófon consegue alterar, sei lá, 10 mil. Tipo assim, no livro, não sei se a série vai ser assim, mas no livro fala que um sófon só consegue interferir em mais de um acelerador de partícula ao mesmo tempo. Em vários ao mesmo tempo. Então eles falam na assim, que série a eles única não coisa falam que isso, não. salvaria a Terra, no livro, seria o ser humano desenvolver acelerador de partículas no espaço. Na Lua, em Saturno, entendeu? Começar a colocar distante um do outro. E mesmo assim, os da Terra, se você colocar todos ao mesmo tempo funcionando, né? Alguns vão estar errados. Aí eles vão ter que ver uma maneira de tirar o erro desses resultados que tem lá. Entendeu? Mas o lance, eu entendi o que o meme quis dizer. É que, tipo assim, avançou, mas só avançou na filosofia, né? Você não avançou em ganho
Eu acho que esse meme aí é quem gosta de fazer meme à toa. Porque o livro tem um Não, grande significado. na verdade, sim, você e não mudou tem. muito. Na verdade, você tem o problema. É coisa de brasileiro. Eles ainda é não chegaram numa aplicadinho com solução. Eles não chegaram numa solução, né? Ainda não. Eles ainda não chegaram. Uai, Eles estão. Mas chegar a solução, acaba a série, sobe os letretos. Não, a gente tem Acabou. uma história de 400 anos, né? Não sei o livro, né? O livro para. Legal. Seria uma boa, viu, cara? Mas eles ainda vão desenvolver mais aí. Agora tem que ver o que vai vir pra segunda O que temporada. eles vão trazer. Eu não sei, os livros eles têm passagem de tempo, não tem? Tem, inclusive desses eu acho que 400 o terceiro eles- livro se passa no futuro, né, Humberto? Eu não cheguei nele acho que ele é ainda. no- São Ele outros é- personagens, né? É. Tem que ser, porque ele vai transcorrer no tempo. É. Agora, Humberto, eu queria comentar uma coisa aqui também, que eu gostei muito dessa série pelo seguinte, toda vez que a gente fala sobre vida alienígena, os próprios cientistas da Terra, eles procuram vida baseada nas condições que nós temos na Terra. Então, toda vez que um planeta é possível, habitável, é possível de ter vida, são os planetas que têm mais ou menos a mesma gravidade, a mesma distância, atmosfera, então tem poucos planetas no universo. Essa teoria, essa civilização que tem no livro, ela foge disso tudo. Então, assim, o que eu muito discuto em relação a isso é o seguinte: a vida, a gente conhece esse caminho para a vida. Nada impede que a vida se desenvolva de maneira totalmente diferente, baseada em qualquer coisa diferente que não seja carbono, em qualquer lugar no mundo, no universo, desculpa. Em qualquer lugar do universo. Então, esse livro só me ajuda a reforçar a minha teoria na minha cabeça que isso de procurar planetas parecidos com a Terra para ver se existe vida no espaço é furado. Não, não é não. Você procurar planetas parecidos com a Terra pode ser interessante para a exploração, para a expansão da Terra, Não, né? Da não, é muito civilização longe. humana. É muito longe. Mas se você pensar em existir vida, quem disse que a vida tem que ser parecida com a nossa? Quem disse que a vida tem que ser relativa à nossa? Em condições muito mais extremas, sei que é ficção, mas em condições muito mais extremas, desenvolveu vida em terras solares. Mas provavelmente lá tem a vida baseada em carbono e precisa de oxigênio e água. Provável. Por isso que eles estão vindo para cá. Por que a gente procura um planeta parecido com o nosso? Porque a chance que eles existem, né, mesmo que ela seja uma porção pequena, ainda assim é planeta pra caramba. E como aqui surgiu um monte de tipo de vida diferente em ambientes diferentes, a chance dela ocorrer nesse tipo de ambiente é muito maior. É só por questão de estatística. É muito maior. Tem bicho que vive em fossa abissal na beirada de vulcão. Que é completamente diferente de quem desenvolveu vida. É isso que eu tô falando. Em algum lugar pode desenvolver de uma maneira completamente diferente. Então, procurar por condições igual às da Terra para ter vida é muito limitado. A probabilidade pode ser maior? Pode, mas pode desenvolver de uma maneira totalmente diferente. Não, mas aí pode ser um planeta lá que seria praticamente todo gasoso e alguma coisa na atmosfera desenvolve uma vida lá que vai existir, vai ser inteligente, não é igual a nossa. Vitor. É questão de foco. Em vez de você procurar em trocentos 4 trilhões de planetas, você procura só em 1 milhão. É foco. Não, eu concordo, Beto, mas aí o que os caras falam é que para existir vida tem que ser assim. Não é. Não, ninguém fala tem que ser assim. Eu não lembro disso, não. A vida igual a gente tem, igual a gente conhece, tem que ser assim. Parecida, tudo bem. Só que a vida que a gente não conhece, talvez a gente não consiga nem detectar. É mais fácil detectar um que a gente conhece. É por foco e por estatística. Tem alguns cientistas que defendem que não existe vida em outros planetas, que a Terra foi um acidente milagroso mesmo para existir vida aqui. Então, esse cara que defende isso, ele não leva em consideração formas de vida que não são baseadas igual a nossa entendeu? Esse é o cara que serve de contraponto para a discussão, mas ele é o cara que não procura vida em lugar nenhum. Então ele não faz diferença. Mas eu tô falando que isso é científico. Tem cientista mas que pensa assim, ele não busca vida em lugar nenhum. Mas a probabilidade de você ter um planeta próximo, eu vou falar assim, próximo da gente para expansão, cara, é grande, cara. Para expansão não é porque... Não, para você ter um planeta que tenha água... É longe. Não, é porque é longe. Não, é longe, ok. Nós estamos falando de ficção. O cara mandar lá... nós estamos falando da vida. Hoje. O problema é assim, a chance existe... por probabilidade, porque você tem tanto planeta que a chance existe. Existe. Aí, assim, mas é infinitésimo. Só que o infinitésimo de quase
uma infinidade de planetas, é coisa pra caramba. Vira muito grande. É muito É, grande. inclusive tem identificado planetas que podem ser parecidos. Né? Já tem identificado. O lance é que pra você chegar lá, São viajando à velocidade da luz, você 500 vai anos. gastar 500 mil anos. É. É impossível. Pois é. Então, esse é o ponto. Assim, o universo na nossa escala de vida, ele é infinito. É. Então, é interessante como... Porque a chance de você encontrar... Ainda tem um vida é problema chance, é maior. do Interestelar, né? Que enquanto você tá- viajar na velocidade da luz. Não, mas aí precisa de um desenvolvimento tecnológico que talvez não seja desse plano. É. Você tem que mudar para um outro plano para conseguir fazer uma viagem dessa. É o que, por exemplo, o Sofon faz. Pois Ele roda em dimensões diferentes. Inclusive, ô Vitor, viu? Existe uma teoria igual a teoria dos Illuminatis, que dizem que Stargate é real. E que eles fazem essa série só pra enganar. Pra não ver a discussão. Stargate é o quê? É um buraco de minhoca, né? Para outros lugares. Cara, eu não duvido de nada, mas também não acredito em nada, sacou? Mas é que... eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, elas existem. É isso aí. Né? Aqui, Não mas... creem las brujas, mas que elas É. ai. Mas vamos para encerrar o podcast, né? Nós sabemos que vão ter uma segunda temporada. E aí eu queria fazer uma pergunta mais para vocês dois que leram os outros livros, né? E eu tenho a minha opinião do que eu vi nessa série, que é o que vocês gostariam de que a segunda temporada trouxesse mais. Na minha parte do que eu vi, eu queria ver mais um foco na Tatiana. Eu queria ver mais aquele personagem. Eu gostei da ideia do personagem, sabe? Né? Principalmente os altos e baixos das crenças, né? Dessa crença no Santis. Isso é o que eu queria ver mais, né? Agora vocês. Cara, eu não vou criar expectativa nenhuma, porque tem grandes chances da expectativa ser frustrada. Eu não sei se eles vão seguir... O cerne do livro tá lá na série. Mas se eles vão seguir no avançar disso, dando um enfoque, por exemplo, na civilização do Santis, sem mostrar eles, porque não mostrar é interessante fisicamente como é que eles são. Concordo. Dando um enfoque na questão da sociedade daqui da Terra, como é que as coisas avançam ou não avançam, porque eu tenho um receio de... eles podem seguir por um caminho completamente diferente e querer matar todo mundo e avançar 100 anos na história. E aí dá um enfoque em outro momento. Então, sim, a possibilidade é tão grande, dado que eles estão fazendo uma mistura dos livros, que inclusive a possibilidade deles quererem dar uma divergida da história é grande. Então, eu prefiro não esperar por nada. Nada. Assim, o que eu queria ver? Eu queria que mantivesse a lógica do que está sendo dada do caos criado. Isso é o que eu acho você falou uma interessante. coisa legal, né? Não mostrar o Santis. O Santis como uma ideia, né? Uma coisa que você sabe que tá acontecendo, mas você não tem a menor noção do Quando que você realmente mostra, aquilo acabou, ali. você sabe como é que é. Então esse caos é muito em cima disso. É de uma pequena certeza que gera um monte de incerteza, né, cara? Isso é uma coisa legal esperada. É um acerto da primeira temporada que você pode trazer pra segunda. E você, Vitor? Cara, eu tenho medo do efeito Lost, mesmo, igual você falou, né? O Lost foi um marco Eu ia falar na história da série. Tem o Game of Thrones também, começou muito bem, fez um monte de gente querer assistir, querer acompanhar aquilo ali e se perdeu no caminho. E quando eu fiquei vendo, eu fiquei com um pouquinho de medo disso também no começo, apesar de estar gostando do que eu tava vendo. A série, ela muda muita coisa. Por exemplo, esse negócio do olho no céu, isso não acontece na Terra. Isso acontece quando eles estão tentando criar os Sophons, eles acessam uma microdimensão que tem seres inteligentes lá e tentam atacar os Santis. Eles formam esse olho depois vira uma arma que começa a derreter cidades no planeta dos Santis. Mas eles atacam lá e destroem esse micro-universo inteiro para poder depois... Isso é na segunda tentativa de fazer um Sophon. Aí na terceira que eles conseguem fazer. E eu não acho que precisa de mostrar os alienígenas, mas eu queria que mostrasse mais dos alienígenas da mesma maneira que eles mostram na primeira temporada, que é o seguinte: os alienígenas se apresentam para nós com aparência humana para não chocar. Isso. Então eles podiam contar as histórias dos alienígenas Desse como jeito. eles sendo humanos.
Boa. E deixar claro, olha, não é que eles são assim, mas pra gente entender e não chocar, vai ser assim. A gente sabe que eles não têm órgãos de comunicação, tirando os olhos. No livro fala que os olhos dos alienígenas têm a mesma estrutura são parecidos com a estrutura dos olhos dos humanos. Por isso que quando aparece um olho no céu, né, é igual um olho pra gente mesmo. E pra eles também. Então, assim, eu queria ver mais disso. E eu queria ver também mais dos efeitos de uma civilização saber que existe outra. Porque isso no livro é muito bem trabalhado. Então, tipo assim, como é que no Santis aparecem facções que pensam diferente em relação ao domínio e extermínio da Terra, e como é que na Terra aparecem coisas diferentes também. Eu queria que isso que eu acho interessante ser explorado. Como é que as legal. pessoas vão reagir a esse negócio aí? Que é o tema do segundo livro, né? Que é a sociologia interestelar, né? A exosociologia, exosociologia, sei lá. E- A sociologia da interação entre raças alienígenas, né? Isso é legal, Vitor, Então, porque eles não mostram esse outro lado santista, né? Eles não focam. Mas Não. no livro tem. Não é, no livro tem, isso é legal. E no aí livro você- tem. Então, assim, eu queria ver isso, porque eu li no livro e achei super É interessante, legal, cara. isso é muito bom. É uma boa. E você me lembrou, tem um filme sci-fi de péssima categoria que há uma interação com uma raça alienígena que vai chegar, não sei o quê, e eles tentam orientar os humanos para uma melhora, tal, não sei o quê. E sempre há esse conflito, né, e eles não querem aparecer. Falam, não queremos mostrar como a gente é. E eles são considerados como anjos, tal, aí chega até um determinado momento que eles chegam na Terra, né? Eles chegam na Terra com a espaçonave, o cara chama pra vir as criancinhas, não sei o que, pra eles descer com a criancinha, e sempre havia o questionamento, por que eles nunca se mostraram? E eles compraram a ideia tudo, se realmente transformaram, não sei o que. E é o grande final é o alienígena saindo da nave e que ele é igual o demônio lá da lenda, cara. É igualzinho. É igualzinho. Aí os caras ficam falando assim, realmente, por isso que ele não queria se mostrar. Porque se ele tivesse mostrado antes, eles não tinham acreditado em nada. Então, o que era esse trem? Nunca vi esse troço. Ele era Não, é um livro, cara, tô tentando lembrar o nome. O livro é muito foda. E É. o filme, apesar de ser de baixo orçamento, o filme não é ruim. Que ele mostra, é minha opinião, tá, Paulo? Desculpa Não, se não, você tem não. uma opinião diferente. Mas o filme tem um orçamento baixo, mas o filme é exatamente isso. Alienígenas entram em contato com a Terra, escolhem uma pessoa, principalmente um cara para ser representante deles, e eles mandam um monte de coisa para poder melhorar a tecnologia da Terra. Só que a Terra vira um caos. Tem gente que acha que o mundo vai acabar, tem gente que começa a adorar os alienígenas, tem gente que acha que eles são bandidos, que eles vão roubar toda a tecnologia da Terra. E quando pousa na Terra, sai lá o capitão da lenda de dentro da nave, lá, igualzinho ele, Igualzinho, entendeu? capitão. E ele fala que eles não se mostraram antes porque Você por sabe quem que é o causa da- capitão? Você sabe quem que é? Não, eu imprimi o Você capeta. imprimiu um Eu capitão. imprimi o capeta. Aliás, por causa da história da Terra e da religião da Terra, a aparência deles, desse alienígena, é igualzinho do demônio da Bíblia. Só que aí, tanto no livro quanto na série, não deixa claro se é o demônio seduzindo, se é o alienígena que tem aquela aparência, ou o que que é, entendeu? O livro é um clássico, cara. O livro é muito bom, só não tô conseguindo lembrar o nome. Eu já li o livro e vi o filme, é muito legal, cara. É um livro de. Assim, o filme é baixo orçamento. Vale a pena. Assim, Quem souber aí, manda pra gente. Põe nos mas comentários o e manda livro pra é gente. foda. O livro é um dos clássicos da ficção científica. Eu vou lembrar, depois eu te mando, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Tá bom. Fica aí. Nós vamos falar no próximo episódio. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quando chegar a segunda temporada, nós vamos falar também, com certeza. Nós vamos falar dos pontos altos, pontos baixos que a gente gostou. Aconselho você a assistir, a ler os livros igual os meninos leram também. Eu vou tentar ler também. E, ó, até a próxima. E que a força esteja com você. Falei primeiro. Porque hoje é... Hoje é o dia não oficial de Star Wars Internacional. May the 4th be with you. O ser humano sabe mentir, né, velho? Aí, tá vendo? Aí. Pouco vai ler os livros. Tá vendo? Aqui, Certo. pessoal. Falou, galera. Que a força esteja com vocês. Falou, galera, como o Paulo falou, leiam os livros são muito bons mesmo, e a gente tem que conversar sobre outras coisas, porque por mais que essa série, esse livro seja bom, nada se compara ao especial que a gente fez do Conan, que não tem um vídeo aqui no Mas YouTube. tem o áudio. E outra coisa, então a gente tem que falar do Conan de novo, né, porque tá com editora nova, tá cheio de coisa nova chegando aí dele, e ao mesmo tempo, Wolverine em outubro faz 60 anos. Legal. Então a gente tem que fazer um especial falando do Wolverine aí também.
O Wolverine e o Cone, inclusive, já se encontraram, né? Então a gente tem que falar dos dois, fala? Que a força seja com vocês aí também, em homenagem a Humberto, até mais.